Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Igreja Internacional da Graça de Deus. Salve, salve, gente amiga, tudo jóia? Pastor Sodré vem chegando aqui para trazer mais uma edição Blumenau na Graça. É aquela oportunidade que temos de trazer uma mensagem que foi sim trazida do alto ao nosso altar, compartilhada aos nossos irmãos e gravada para que depois pudesse ser exibida e para você também. Saudação a tantos amigos que temos aí por conta da nossa TV, não é? Pessoas espalhadas mundo afora, ou Brasil afora, que recebem a imagem e o som diretamente aqui de Blumenau. E publicamente, mais uma vez, já fiz alguns agradecimentos assim à equipe da nossa TV que abriu essa porta para Blumenau poder exibir aí o seu conteúdo, a sua mensagem em rede nacional. Isso é muito legal e prestigia muito cada um dos pregadores ou das cidades, ou, no nosso caso, Blumenau. Tudo bem? Bom, eu quero lhe trazer hoje uma palavra que foi trazida ou foi gravada na Semana Santa. O dia foi exatamente o domingo de Páscoa. Então imagine você, quero que você faça uma viagem no tempo, nós estamos vindo e falando e comentando a cada culto, eu tenho esse hábito, sobre a paixão de Cristo. Falamos um tanto ao longo da semana, no culto de quarta, falamos outro tanto na sexta-feira santa sobre a paixão de Cristo, sobre o ato de se entregar no Calvário. E então hoje, o culto gravado hoje, foi domingo de Páscoa, falando a respeito da sua ressurreição e falando a respeito de vários dos seus ensinamentos. Hoje eu batizo a mensagem com o assunto Emanuel, Deus conosco, e é a mais pura verdade, né? E falo também um tanto sobre as marcas que Cristo carregava. Ah, você já deve imaginar um tanto sobre o que Deus tratou conosco aquele dia. Considere se inscrever no canal do YouTube, porque as mensagens exibidas aqui, dias depois ficam disponíveis no canal do YouTube, gratuitamente, é claro. Considere se inscrever e considere também ativar as notificações. Tudo bem? Vamos à lição? Falando sobre as cicatrizes, sobre as marcas que o nosso Cristo carregava. Acompanhe. O capítulo inicial é o Evangelho de João 3, verso 14. E aqui para nós hoje é um dia de celebração, não é um dia de tristeza, de sofrimento, porque a gente já conhece o final do filme, né? De que o nosso Cristo, ele ressuscitou e está vivo, e você diga amém, né? Então nosso coração contempla e se alegra com essas palavras. Veja só, Evangelho de João 3,14, diz bem assim: e como, foi aqui que paramos, né? E como Moisés levantou a serpente no deserto, assim importa que o Filho do Homem seja levantado, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Verso 16, leia por favor. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Sempre quando vejo esse texto, eu gosto de afirmar que esse é o texto principal de toda a Bíblia. Se alguém um dia lhe perguntar qual é o versículo chave de toda a Bíblia, encha meu coração de orgulho e repita esse que a gente leu. Verso 16 é o verso principal de toda a Bíblia, que fala a respeito do amor de Deus, que falam a respeito do amor de entrega. Cristo se entregou no Calvário por nos amar, para que hoje tivéssemos, como diz o texto, a vida eterna. Mas a Bíblia está fazendo uma comparação de que, da mesma forma que a serpente foi levantada no deserto, o Cristo também tem que ser levantado.
Lá no deserto, diz a Bíblia que o povo estava sendo picado por serpentes ardentes, serpentes venenosas. E de acordo com a Bíblia, foi dado uma estratégia. Olhem para essa serpente de metal. E acontece que quando vocês olharem para a serpente de metal, o veneno vai perder sua força. O veneno vai perder sua eficiência e não vai fazer dano para vocês. E foi isso. O antídoto foi esse. Era eles olharem para a serpente de metal como se fosse uma grande estátua e ali então olhando, o veneno perdia o efeito. Então a Bíblia diz que do jeito que Moisés levantou a serpente no deserto para acabar com o veneno da serpente, importa para nós hoje levantar quem, gente? A Cristo. Ele, a cruz, Cristo, hoje elimina de nós qualquer tipo de veneno. E pelo contrário, coloca coisa boa em nós, amém? Ele disse que veio trazer vida e vida com abundante, não é nada de veneno, pelo contrário, é vida. Mas como hoje é Páscoa, vale a pena a gente lembrar sobre a primeira Páscoa. Vou passar de uma maneira um pouquinho mais rápida, mas a Bíblia diz lá em Êxodo 12, abra lá por favor, vamos fazer aqui mais 5 minutos, lembrando sobre como era lá no começo a Páscoa. Êxodo capítulo 12, e o versículo é o 3 em diante. E eu te digo, para vergonha minha, que no começo da minha fé, eu não entendia isso bem direito. Porque Páscoa para nós é Cristo. A nossa Páscoa é Cristo. Mas lá em Êxodo, a Bíblia já fala da celebração da Páscoa. Então no começo da minha fé, e eu falo isso para vergonha minha, talvez alguém também se envergonhe junto comigo, não deixa eu me envergonhar sozinho. Eu lia isso em Êxodo e eu ficava um tanto curioso. Que aula que eu perdi? Porque a Páscoa está falando em Êxodo. Agora a Páscoa está falando em relação à crucificação e principalmente a ressurreição de Cristo. Mas a verdade, você pode olhar aí no título de Êxodo 12, está escrito a instituição, o que diz ali? Da primeira Páscoa. Então já temos a resposta. A Páscoa já era celebrada nas primeiras páginas quase da Bíblia. Estamos falando de Êxodo, né? Então vamos compreender. Verso 2. Falai a toda a congregação de Israel, dizendo: aos 10 deste mês, tome cada um para si um cordeiro, segundo a casa de seus pais. Um cordeiro para cada casa. Mas se a família for pequena para um cordeiro, então tome um só, com o seu vizinho perto da sua casa, conforme o número das almas, conforme o comer de cada um. Fareis a conta para o cordeiro. Verso 5. O cordeiro ou cabrito será sem mácula, isso aí quer dizer sem defeito, um macho de 1 ano, o qual tomarei das ovelhas ou das cabras. Verso 7. E tomarão do sangue desse animal e pô-lo-ão em ambas as ombreiras e na verga da porta, nas casas em que o comerem. Verso 8. E naquela noite comerão a carne assada no fogo, com pães asmos, com ervas amargosas a comerão. Salta para o 11. Assim, pois, o comereis, os vossos lombos cingidos, os vossos sapatos nos pés, o vosso cajado na mão, e o comereis, o que diz, gente? Apressadamente. Esta é, o que diz ali? A Páscoa do Senhor. Então, o que é, o que foi a primeira Páscoa? Foi essa celebração que acabamos de ouvir. Foi o momento em que eles se assentaram à mesa, foi o momento em que o Senhor ordenou: faça a refeição, pegue um cordeiro de 1 ano, este cordeiro precisa ser sem mácula, precisa ser sem defeito, e esse cordeiro então vai ser apresentado a mim nesse momento de refeição, nada vai se perder. O sangue deste animal representa o quê? O sangue do cordeiro, e vocês vão ungir portas e janelas, e acontece
Mas que quando a praga passar, qual foi? A 10ª praga, a morte dos primogênitos. Quando a praga passar e perceber que na tua casa tem a marca do cordeiro, a morte não vai entrar. Vocês participem deste momento, mas participem cingidos. O que a Bíblia está dizendo? Vestidos. Coloque já uma roupa de viagem. Coloque inclusive a sandália nos pés. Curiosamente, eu estava buscando informações de como era a Páscoa em Israel, neste tempo principalmente. Primeira curiosidade é que eles não assentam à mesa como nós, essas mesas tradicionais, 80 centímetros de altura, não, é algo diferente, é algo assentado no chão. E uma segunda cultura deles é fazer isso descalço. E uma cultura outra deles é comerem as ervas amargosas. Sabe que isso tudo tem significado? As ervas amargas é para que eles se lembrem de toda a amargura que passaram no Egito. Tudo ali tem um significado. Então eles participam da Páscoa deste jeito. Mas nessa ocasião, diz a Bíblia que era para participar como, gente? Preparados para a viagem. Era para participar, inclusive, com sandálias nos pés. O que a Bíblia está querendo dizer? Porque aquela noite o Senhor daria libertação para o povo de Israel. Aquela noite o Senhor permitiria eles saírem do Egito, da escravidão do faraó. E glória a Deus por isso. Então, traduzindo, precisamos compreender que a primeira Páscoa foi, e é isso, a libertação do povo da opressão do faraó. Mas naquele tempo, irmãos, era necessário o sacrifício de um animalzinho. Um animal perfeito, um animal sem defeito, assim era e é a celebração da Páscoa. Mas hoje nós temos um sacrifício vivo de Jesus, sem defeito, sem mácula, sem pecado, porque ele não pecou, pecado não havia nele, mas quando ele se entregou no Calvário, ele se entregou uma vez por todas. Não é necessário mais a morte de nenhum cordeiro, porque o nosso cordeiro pascal, quem é? Jesus já se entregou por nós, amém? Aí o texto continua no verso 14, e acho isso muito importante. Olha o 14, e este dia, que dia? O dia da libertação do Egito, vos será por memória, e celebrá-los-eis, o que diz? Por festa ao Senhor. Então a Páscoa não é para ficar com o olho baixo, ele morreu. Não, é para o que, gente? É para celebrar. A Bíblia está dizendo que é para celebrar por festa. É para celebrar mesmo nas vossas gerações. Então, filhos, netos, bisnetos, trinetos, pentanetos, hexanetos, octanetos e vai adiante. É para celebrar. Que mais? Que mais? Nas vossas gerações. E que mais? O celebrareis. Pode ler comigo o final, gente? Por estatuto perpétuo. Então, por isso, tornou-se tradição e deve tornar ainda mais nas futuras gerações. Isso é de uma forma perpétua, que não parem na minha geração, que não parem na tua geração, é para celebrar em festa ao Senhor. O que? O nosso Cordeiro Pascal. Ele se entregou na cruz, limpando e tirando toda a escravidão do Egito, e claro, falando da maldade e nos ligando de volta para Deus. E de que maneira que a gente pode celebrar isso? De forma perpétua. Será que fazendo igual o judeu, assentando no chão, sem os calçados, pegando pão asmo, que é aquele pão sem fermento, é um pão duro, e o pão duro também representa a dureza que eles viveram debaixo da opressão do faraó? Será que precisamos agora ser judaizantes para celebrar a Páscoa? Bonito você entender a cultura do povo judeu, mas não necessariamente. Jesus nos deu, já em Lucas, algumas respostas. Abra lá no capítulo 22 de Lucas. Estávamos agora em Êxodo 12, correto? Depois, agora, vamos a Lucas 22.
Aqui em Lucas 22, Jesus já está ministrando a, em aspas, última Páscoa. Comecei a mensagem falando da primeira, não é? Agora nós vamos fazer uma viagem na história e já vamos falar da última Páscoa. Capítulo 22, verso 14, antes da cruz, é claro. Verso 14 diz assim: e chegada a hora, pôs-se à mesa, e com ele os 12 apóstolos. E disse-lhes: desejei muito comer convosco esta Páscoa. Que bonito, né? Antes que padeça. Porque vos digo que não a comerei mais, até que ela se cumpra no reino de Deus. E tomando o cálice, e havendo dado graça, disse: tomai, repartiu entre vós. Verso 19. E tomando o pão, e havendo dado graça, partiu e deu, dizendo: isto é o meu corpo, que por vós é dado. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente, tomou o cálice depois da ceia, dizendo: este cálice é um novo testamento no meu sangue, que é derramado por vós. Mas eis que a mão do que me trai está comigo à mesa. Na verdade, o Filho do Homem vai segundo o que está determinado, mas ai daquele homem por quem ele é traído. E começaram a perguntar entre si qual deles seria o que havia de fazer isso. Então, nessa última Páscoa de Jesus, já de uma forma um tanto diferente, ele veio trazendo o que, gente? O pão, e veio trazendo o suco da uva, né? E ele foi apresentando aos discípulos e a Deus, e falou: este é o elemento da ceia de Páscoa. E quero que os senhores façam isso por estatuto perpétuo. Eu quero que vocês continuem celebrando e celebre em memória de mim. Aleluia. Então, quando nos reunimos e quando pensamos em Páscoa, a forma de fazer isso de uma maneira perpétua, Jesus instituiu, que é a ceia do Senhor. Que é o momento em que a igreja de Cristo se reúne e participa da comunhão, participa do momento da ceia. Posso falar mais a respeito do assunto? Sim. Aí eu salto para Marcos 15. Em Marcos 15, Cristo já está na cruz. É desafiador falar de toda essa história em alguns minutinhos de mensagem. Mas vamos, Marcos 15, verso 37, o Cristo já havia sido traído, o Cristo já havia sido crucificado, ele agora já está no Calvário e já está próximo da hora nona, que segundo a história foi a hora em que ele entregou o Espírito a Deus. Alguém chama da hora da misericórdia. Olha o que diz o verso 37. E Jesus, dando um grande brado, expirou, e o véu do templo se rasgou em dois, de alto a baixo. E o centurião que estava de frente dele, vendo que assim, clamando, expirara, disse: verdadeiramente, este homem era o Filho de Deus. Eles começaram então a observar, esse homem tinha algo diferente. Esse homem realmente era Filho de Deus. Puxa, que incrível, né? Inclusive, diz a Bíblia, o centurião, aquele que está ali fazendo o trabalho para toda a guarda romana, ele reconheceu, olhando para a cruz, ele verdadeiramente é Filho de Deus. Que incrível, né? Diz a Bíblia que a terra tremeu, diz a Bíblia que o céu enegreceu, mostrando que de fato ali estava um Filho de Deus. A história é incrível, a história é muito linda. Alguns pensavam, a história acabou aí. Alguns pensavam, conseguimos segurar o Cristo, conseguimos interromper os seus ensinamentos, mas mal sabiam que ao terceiro dia, ele ressurgiria.
E então, o seu ensino, pelo contrário, ganhou ainda mais força. Eu acho curioso, só uma citação, em Lucas 24, apenas eu cito, a Bíblia diz que já era o terceiro dia da morte de Jesus. Sabemos que ao terceiro dia ele ressuscitou. E havia 2 discípulos a caminho de Emaús, você deve lembrar da história. Eles já estavam em uma distância de 10 quilômetros de Jerusalém. Jesus tinha até dito para não abandonar Jerusalém, até que do alto fossem revestidos de poder. Mas esses 2, por alguma razão, já estavam a 10 quilômetros de distância. E então ali, os 2 conversando e triste, pois é, Jesus morreu, pois é, achávamos que ele ia mudar nossa história, achávamos que ele iria governar Jerusalém, achávamos. Daqui a pouco alguém vem, irmãos, e começa a fazer a caminhada do ladinho deles. Incrivelmente, esse alguém virou e falou: escuta, eu estou vendo que vocês estão tristes. Está acontecendo alguma coisa com vocês? Perguntou para os 2. Um olhou para o outro, meio com cara de paisagem. Por acaso você não está sabendo dos últimos acontecimentos? Jesus entrou na brincadeira. Não, quais? Ele falou de Jesus, o Nazareno, que o crucificaram. Nós estávamos acreditando que ele seria o nosso Salvador, mas já tem 3 dias que o mataram. Alguém falou que foi ao sepulcro e que o sepulcro está vazio, mas nós não vimos ele ainda. Eles não sabiam que era o Cristo vivo do lado deles. Se você ler a história bíblica, você lembrará que Jesus ressuscitou, mas ressuscitou com as marcas. Foi ou não foi? Aí eu penso, irmãos, e eu quero que você me ajude a pensar. Talvez hoje você aproveite a Páscoa para pensar junto comigo. O Deus poderoso que ressuscitou Jesus não poderia sumir as cicatrizes? Hein? Ele teria poder para isso? Sumir os buracos nas mãos, sumir o buraco ao lado, ou qualquer ferida sobre a cabeça? Poderia ou não poderia? Mas a cicatriz validava o ministério de Jesus. As marcas validavam o ministério de Jesus. Eu abro parênteses sem fazer curva, de que tudo que você passa na vida valida o teu ministério, fortalece a sua fé, fortalece o seu testemunho. Diga amém, gente, fortalece. Aí você vai falando, eu passei por isso, outro, e depois vai dizendo, pois é, venci aqui, venci ali e tal. Isso fortalece. Tanto que você lembra que Jesus disse a Tomé: Tomé, você quer ver, né, Tomé? Aqui, ó, olha o buraco nas minhas mãos. Foi ou não foi? Então Jesus ressurgiu dentre os mortos, mas os buracos se mantiveram. Aí eu volto para Lucas 24. Esses 2 caminharam com Jesus, irmão, alguns quilômetros. Eles não viram nenhum buraco em suas mãos? Eles não notaram nenhuma ferida sobre a sua testa? Por que que eles não viram, não perceberam? Pera lá, não reconheceram o Cristo? Diz a Bíblia que, é forte esse texto, que eles se perguntavam. O verso 16 de Lucas 24 diz: os olhos deles estavam como que fechados, para que o não conhecesse. Aí eu penso, e quero que você me ajude a pensar, não deu para ver uma mão furada? Pensa comigo, não deu para ver uma mão furada? Alguém chega a dizer que às vezes a gente está tão assim entristecido com a situação, às vezes a gente está tão debaixo de uma opressão, que a gente já não consegue enxergar as coisas direito. A Bíblia diz, eu acho esse texto muito forte, a opressão faz endoidecer o sábio. Quer dizer que quando você está debaixo de uma situação difícil, até quem tem cabeça boa fica zoada a cabeça, porque é uma opressão que ela está passando. Esses aqui
não sabiam que era Jesus. Aí talvez você ouve isso e fala, puxa vida, né, pastor? Que falta de respeito, não reconheceram Jesus e tal. Pois é, meu irmãozinho. Mas sabe por que a Bíblia diz isso? Porque hoje a história se repete. Para eles, era 3 dias da crucificação. Para nós é um tanto mais. Mas ainda hoje tem pessoas que não creem ou não estão acreditando que o Cristo está caminhando ao seu lado. E eu digo com amor, Ele está vivo. E Ele anda hoje ao nosso lado. Amém? Ele prometeu, está escrito: eu não vos deixarei, jamais vos desampararei, estarei convosco até a consumação dos séculos. Que coisa linda! Poderia ler vários outros textos, como por exemplo o verso 25. Diz a Bíblia que Jesus então falou para eles bem assim: ó nécios e tardos de coração, para crer tudo que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse essas coisas e entrasse na sua glória? E, começando por Moisés e por todos os profetas, explicava-lhes o que dele se achava em todas as Escrituras. Jesus deu uma aula de Bíblia para eles, irmãos. Diz a Bíblia que começou de Moisés, estamos falando lá dos primeiros textos da Bíblia, e veio até os profetas, e veio explicando detalhe por detalhe. Foi uma verdadeira aula de Bíblia. Explicou para eles, olha, não era assim, não falou assim, Jesus não falou assim, e tal, e tal, e tal. Aí eles começaram a entender a coisa. Verso 28. E chegaram à aldeia para onde iam, e ele fez como quem ia para mais longe. Eles constrangeram, dizendo, fica conosco, porque já é tarde, e já declinou o dia. E entrou para ficar com eles. E aconteceu que, estando com eles à mesa, Jesus por muitas vezes esteve com os seus discípulos, onde, gente? À mesa. Eu abro parênteses, existe um livro que trata a respeito desse tema, experiência da mesa. Acho eu que nós temos aqui. Se não tiver, anota que a gente pede isso depois. Que é um livro que fala sobre essa experiência estando à mesa, estando em momento de comunhão. Abro parênteses, tem pessoas que fecham grandes negócios e não fecha só numa sala de escritório. Fecha às vezes em um jantar especial. Entende o que eu digo? Porque ali você quebra o gelo. Ali você diz, não vamos falar de nada negócio agora não. Vem primeiro um pãozinho de queijo. Aí a pessoa come o cara, não fala de negócio ainda não, agora vem a sobremesa. Aí a pessoa vai se soltando, vai se abrindo, vai ficando algo mais gostoso, um clima mais agradável. Bom, agora que a gente até espalitou os dentes, pois é, estou pensando isso e aquilo, a pessoa está fechada, assinou e tá, entende ou não? Então, a experiência da mesa, da comunhão. Então diz que quando eles assentaram à mesa, o que diz o texto? Chegaram e então abriram-se, tomaram o pão, abençoou, partiu e deu, abriram-se então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Então eles reconheceram que era Jesus. Em que momento? À mesa. Em que momento? No momento do partir do pão, no momento da comunhão, porque havia uma ordem: celebre a Páscoa para sempre, sem parar. No partir do pão, eles identificaram, é o nosso Cristo, é o nosso Senhor. E a nossa oração é essa, sabe? Até aqueles que talvez estejam cegos a tudo isso, até aqueles que talvez por alguma razão não compreenderam ainda isso, de que Cristo vivo está e caminha conosco ainda nos dias de hoje. É essa a mensagem. Aqueles dois, talvez alguém diz, puxa pastor, que bola fora, eles não identificaram que era Jesus, eles não identificaram que o Senhor estava ao lado deles. Pois é, tem gente ainda em pleno
2024 dando bola fora também. Ele está entre nós, ele vivo está. Eu lembro de uma história, eu acho isso muito forte. Alguém chama essa história de pegadas na areia. O moço se queixava: Senhor, onde estava o Senhor nos piores momentos da minha vida? Eis que eu passava pela areia, eu olhava para trás e eu via só 2 passos, 2 pés. Onde o Senhor estava nos momentos mais difíceis da minha vida? O Senhor não estava. E o Senhor disse: queridão, você não entendeu é nada. Nos piores momentos da sua vida, eu lhe carregava, era no colo. E aqueles passos eram os meus. Amém, gente? Oh, glória. Então a mensagem de hoje é para aquecer teu coração, de que Ele está vivo e Ele caminha ao nosso lado. Amém? Se você não recebeu a Cristo como Salvador ainda, pois receba, viu? A obra do Calvário é incrível, e como amo as canções das antigas que trazem a presença nesses hinos tão bonitos, né? Como aquele, por exemplo, Rude Cruz. Sim, eu amo a mensagem da cruz. Puxa vida, mas o nosso tempo aqui é compacto. Eu espero que você tenha recebido um tanto a respeito do que Deus tratou conosco esse dia. Digo outra vez, as marcas em Cristo poderiam muito bem ter desaparecido, porque imagine, alguém que faz o Cristo reviver, fazer os órgãos funcionar com perfeição, fazer com que uma vez perdido o sangue, não é? Poder então outra vez estar vivo como os próprios discípulos e as mulheres testificaram, e conforme nós também cremos, não era poderoso para fazer desaparecer um furo de suas mãos? Não era poderoso para fazer desaparecer os cravos que perfuraram a sua cabeça, o couro cabeludo? Claro que tinha poder para isso. Mas quero que você guarde essa frase, viu? De que as marcas testificavam seu ministério. As marcas testificavam tudo que ele viveu e passou. Você deve lembrar do próprio Tomé, não é? De que o Senhor já usou suas marcas, dizendo: aqui, Tomé, você não queria ver? Pois está aqui, olha o buraco nas minhas mãos. Palavra de Deus para nós, viu? Eu acredito e ouso completar o raciocínio de que tudo aquilo que você passou, ou está passando, ou um dia passará, vai testificar, vai fortalecer, vai deixar teu testemunho ainda mais bonito. Recebe a bênção daí, amigo? Ô, glória! Deus te abençoe. Vamos orar? Quero falar com Deus agora, com você e por você. Oremos. Pai amado, obrigado por tudo que o Senhor fala e faz entre nós. Seu nome seja louvado, seu nome seja engrandecido para todo sempre. Amado Deus, quem sabe alguém ainda não entendeu a mensagem da cruz. Brilha a tua luz, Senhor, como brilhou na vida de Saulo de Tarso. Mostra-te, ó Deus, a ele ou ela com braço forte. Mostra sim. E ajude aquele, ó Deus, que talvez se sente pequeno, porque carrega marcas, porque está, talvez, com alguns assuntos ainda a resolver, ou quem sabe com algumas marcas, sim, de feridas até do passado. Cura sim, meu Deus, e mostre a cada um de que essas feridas ou esses percalços fortalecerão seu testemunho. Isso aí vai deixar a história dele ou dela ainda mais bonita, mais glória para o nome do Senhor. Nós te louvamos, ó Pai. Ah, meu Deus, louvamos sim. Louvamos até mesmo das coisas que ainda não compreendemos. Louvamos até mesmo das coisas que ainda nos machucam. Louvamos porque nos tornaremos crentes ou pessoas mais fortes. Te louvamos, Pai. Abençoa cada amigo e amiga no nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus, né? Mais uma vez, considere, por gentileza, se inscrever. Estou lhe dando aqui o endereço, pode pesquisar no canal do YouTube, PR Sodré, ou se preferir facilidade, é só você já escanear o atalho, esse QR Code que está aparecendo na tela, você já vai ser convidado já a direto lá para o canal. Considere se inscrever e ativar as notificações. Que o Senhor te abençoe. Esse culto de hoje foi exibido na Semana Santa, ou melhor, foi gravado na Semana Santa, mas a mensagem de Cristo, ela continua valendo como se hoje fosse. Deus te abençoe. Até a próxima.
A Graça de Deus está em Blumenau, localizada na Rua Amazonas 455, bairro Garcia, próximo à Fonte Luminosa. Igreja Internacional da Graça de Deus.